Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje, por sugestão de Ricardo HDA, a gente vai falar sobre o começo do jornalismo em Pesqueira, sobre os seus primeiros jornais, seus primeiros jornalistas. E aproveite, se inscreva no canal, deixe algum comentário, alguma sugestão para um possível próximo programa, algum reparo, algum complemento que você saiba, que queira somar. Todo o conhecimento que for acrescentado é bem-vindo. Agora vamos lá, vamos ao programa. Eu acho que pouca gente sabe disso, mas nos anos de 1820 já se lia jornais em Pesqueira. Pelo menos o Diário de Pernambuco e o Cruzeiro. Nelson Barbalho, ele diz que Antônio dos Santos de Siqueira Cavalcante, que era conhecido como Antônio Gabão, filho de Manuel José de Siqueira, foi o primeiro jornalista de Pesqueira. Eu não diria isso, que ele foi um jornalista, apesar de ter uma desenvoltura muito grande com a língua portuguesa, um conhecimento geral muito bom, mas ele não era exatamente um jornalista, mas ele era uma espécie de repórter, talvez, porque ele escrevia muito para o Diário de Pernambuco, ele era um missivista, e ele escrevia relatando a situação política da época, principalmente a briga do pai dele, Manuel José de Siqueira, com o adversário político, o inimigo político, Francisco Xavier Paz de Melo Barreto, o Capitão Mor Xavier. E a mesma coisa fazia o pessoal da Fazenda Poço de Patos, a fazenda do Capitão Mor Xavier, em relação a essa mesma disputa política, só que escrevendo para o jornal O Cruzeiro. Então os dois jornais eram lidos, de alguma forma. Eu sei que a família de Pesqueira era assinante do Diário de Pernambuco e a família de Poço de Patos era assinante do Cruzeiro. Mas a gente percebe, pelas cartas que a gente levantou, que está no Cartas Cimbrenses, que as duas famílias liam, de uma forma ou de outra, liam os dois jornais. Só que não era exatamente o jornalismo, como a gente quer tratar aqui. O jornalismo nasceu em Pesqueira. Eu sei que teve outros missivistas, algumas pessoas que escreveram para jornais da capital entre essa época que a gente está falando e o começo dos anos de 1900. Mas o primeiro jornal mesmo, o primeiríssimo jornal pesqueirense foi o Serrano. Foi fundado no ano de 1900. Embora a gente não encontre na crônica, a gente não encontre o Serrano como o primeiro jornal. Quando se fala no primeiro jornal de Pesqueira, a gente sempre, ou na maioria das vezes, vai encontrar que foi o jornal Gazeta de Pesqueira. E creio que o Serrano não é considerado o primeiro jornal, porque ele era basicamente um jornal infantil, porque ele era feito por jovens, quase crianças, na verdade, de 11 e 12 anos de idade. O jornal foi fundado por Anísio Galvão, que mais tarde se tornaria sim um grande escritor, jornalista, cronista, mas ele não é tido como o primeiro jornal, creio que por esse motivo. Então o Serrano era composto, além de Anísio Galvão, tinha Glicério Maciel, Eupídio Maciel, Aristides Bezerra Cavalcante. Era um jornalzinho feito à mão, não era tipografado, ele era feito à mão, então toda a cópia era feita à mão, era transcrito. Aí no jornal tinha notícias, tinha exercícios escolares e tinha também desenhos feitos a lápis de cor. Ele era feito em papel pautado, esse mesmo papel pautado que até alguns anos a gente usava para fazer trabalhos escolares. Então por isso ele tinha 4 páginas. E os seus repórteres eram Osório Araújo e Pompeu Augusto dos Santos. Ou seja, era um jornalzinho, mas era bem estruturado. Ele tinha a estrutura básica de como deveria funcionar um grande jornal. O redator era Anísio Galvão, tinha a equipe de jornalistas e 2 repórteres. E todos tinham entre 11 e 12 anos de idade. Realmente é impressionante. E o Serrano existiu entre 1900 e 1901. Foram quase 2 anos. Mas nesse meio tempo, Glicério teve um desentendimento com Anísio por conta de uma manchete para o jornal. Então eles se separaram. Glicério Maciel acabou fundando outro jornalzinho chamado A Tarde. Depois eles fizeram as pazes, Glicério voltou a integrar o Serrano até que o periódico chegou ao fim em 1901.
Em 1902, no dia 1º de novembro, é publicado o Colibri, que foi o primeiro jornal feito em tipografia, em Pesqueira, diferente dos outros que eram feitos à mão. Eu não sei exatamente qual era o conteúdo dessa edição, foi uma única edição, mas a função principal dela era anunciar um novo jornal que estava para ser lançado no dia 15 seguinte. Então, como anunciado, em 15 de novembro de 1902 é lançado o jornal Gazeta de Pesqueira. Aí sim, esse um grande periódico. Ele era tipografado, ele tinha diagramação profissional, contava com clichês, ou seja, com fotografia, e por isso ele é tido como, de fato, o primeiro jornal pesqueirense. Inicialmente ele funcionava, a redação dele, a oficina, né, a tipografia, funcionava na Praça Marquês do Herval, que hoje é a Praça Getúlio Vargas. E o seu fundador foi Sebastião Cavalcante, é um nome bastante conhecido, inclusive é nome de rua em Pesqueira. Depois de funcionar na Marquês do Herval, ele mudou a sede do jornal para a Rua Buarque de Macedo. Quando chegou em 1906, o jornal já tinha ganhado fama, já tinha alguns anos de funcionamento. Então Sebastião Cavalcante vende a Gazeta de Pesqueira a Zeferino Galvão, e aí começa uma nova fase. É uma das coisas em Pesqueira que a gente não consegue desassociar, né? Essa dupla de nomes, Zeferino Galvão e a Gazeta de Pesqueira. A sede acabou mudando para aquele sobrado que fica ao lado da Câmara de Vereadores, o sobrado onde mais tarde funcionou o Colégio Diocesano de Dom José Lopes, e pouco depois, porque em 1909 a Gazeta de Pesqueira, a redação, já estava funcionando na atual Rua Zeferino Galvão, que naquela época passou a ser chamada popularmente, pelo menos, de Rua da Gazeta, porque a Gazeta de Pesqueira ficou funcionando ali e terminou seus dias funcionando ali, né, na Rua hoje Zeferino Galvão, por conta da existência da Gazeta de Pesqueira e também da residência. A redação funcionava ao lado da residência, inclusive a gente pode ver em fotografias antigas a fachada da casa onde morava Zeferino e ao lado uma frente de duas portas onde funcionava a redação. É uma casa que depois pertenceu ao prefeito Valderico Tenório e pertence à família até hoje. É uma casa muito bonita, muito bem conservada, e a gente sempre precisa parabenizar as famílias que mantêm essas relíquias do passado pesqueirense bem cuidadas, e esse é um grande exemplo, sem dúvida. E Zeferino se tornou, claro, o grande símbolo da Gazeta, por isso que a gente, como eu falei antes, não consegue desassociar o nome dele do jornal. Ele foi redator, ele foi tipógrafo, diagramador, chefe da redação, né? Além da sua produção em texto para o jornal. Ele tornou o símbolo, na verdade, de tudo que diz respeito à escrita em Pesqueira, né? É o nosso maior nome, né? O nome maior da cultura de Pesqueira é, sem dúvida, Zeferino Galvão. Talvez o maior feito da Gazeta de Pesqueira tenha sido a luta travada nas suas páginas para que a ferrovia não desviasse para Paraíba depois de passar em Sanharó. Foi graças, né, em parte pelo menos, essa luta de Zeferino Galvão que a ferrovia seguiu de Sanharó, passou por Pesqueira e seguiu pelo sertão. Isso mudou a história da região na época, né, sem dúvida. E ele funcionou até 28 de agosto de 1921, quando saiu o seu último número. No ano seguinte, né, em 1922, Zeferino, doente, se mudou para Recife, onde faleceu 2 anos depois. E na fase clássica do jornal, Zeferino, em comemoração a um dos aniversários da Gazeta, ele escreveu um texto que mostra muito do espírito dele, do espírito desse homem, em relação às letras. Vejam só: podemos cair, desaparecer do cenário das letras, como esperamos a sentença de morte. Tão inevitável, mas o faremos com a dignidade de homens, sem súplicas, sem lágrimas, sem cair de joelhos. Enfim, Zeferino, o maior de nós. É isso.